Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda de pé, queridos, vamos receber o pregador da noite, a pregadora da noite, em nome de Jesus. Amém? Quarta que vem, eu prometo que o coral de adolescente vai louvar em nome de Jesus. Amém? Estejam todos aqui, bonitinho, prepara um louvor. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela pregadora da noite. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós te pedimos, Pai, que a tua serva continue nas tuas mãos, Pai, e que o Senhor use ela de maneira poderosa nesta noite. Usa ela com autoridade, que ela não se limite ao Espírito Santo, mas que ela seja dominada por completo aqui nesta noite, e que ela não saia daqui sem entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. E agora nós te pedimos que o Senhor repreenda, Pai, nesse momento, todo dado inflamável do adversário contra a vida da tua serva. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Ô, glória, aleluia, povo animado. Essa noite aqui tá bom demais. Ô, glória. Irmãos, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela graça que Ele está me concedendo, pela alegria de estar aqui e poder falar da sua palavra. Gostaria de estender o meu agradecimento ao pastor Gideon, que me fez o convite, confiou em mim, e ao pastor Silvano, que tem nos direcionado com sabedoria. Amém? Irmãos, abram a Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 18, e a partir do verso 21, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que a gente ama uma palavra de cura, uma palavra de milagres. Eu sou apaixonada com a palavra de milagres. Eu sou apaixonada com palavras de avivamento. Mas não fique disperso. O tema hoje é decisão e não fique disperso, porque para a cura acontecer, para o milagre acontecer, para o avivamento acontecer, é necessário que a gente tome essa decisão. É necessário que a gente decida viver todos os dias debaixo de santidade. É necessário que a gente decida, que a gente escolha. A Bíblia vai dizer que morno o Senhor nos vomitará, que sejamos então quentes ou frios. Amém? Aquele que encontrou, e puder ler comigo, a Bíblia vai dizer assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar? 1 Reis 18, 21. Ô, glória. Aí, então vamos lá, vamos ler do telão. Vou fazer diferente, irmão. Vou dar uma de pastor Silvano aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu? Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, pode se sentar glorificando o nome de Jesus. E se as palmas é para Jesus, pode aplaudir que é para Jesus, para Ele receber o nosso culto agradável a Ele. Irmãos, quando eu vou ler um texto, independente se é para poder pregação ou se é para estudo, eu gosto de ler entre 1 a 2 capítulos antes, pelo menos, e 1 a 2 capítulos depois, para poder entender o contexto da história e o desfecho da história. Nesse momento aqui é o momento em que o profeta Elias, ele chega até o povo e ele diz para o povo que decida-se, porque aquele povo era um povo idólatra, um povo que adorava outros deuses. Mas antes disso, no capítulo anterior, vamos pensar pelo capítulo 17. No capítulo 17, Elias ele recebe uma ordem do Senhor de fazer uma profecia. A profecia de Elias era que não choveria, não cairia uma gota sequer de orvalho sobre a terra, até uma segunda ordem, até uma segunda palavra de Elias. E o motivo disso é porque desde as gerações anteriores, todos os reis, eles eram idólatras. E o último rei, o rei que governava naquele momento em que Elias dá essa palavra, é o rei Acabe. Rei Acabe, a Bíblia vai dizer que foi o pior deles. Rei Acabe edificou um altar para o Deus Baal. Então Elias, ele ouvindo a palavra do Senhor, que mandava que ele fosse até lá, e fizesse essa profecia que não choveria sobre a terra. Não choveu sobre a terra, e eu preciso que você preste atenção nessa palavra aqui. Elias, ele disse assim: não cairá uma gota de orvalho sobre a terra. A única palavra de um homem, com o poder de Deus, é capaz de mudar vidas.
A palavra de um homem. E aí eu vejo algumas pessoas dizerem assim, mas Deus não faz mais, não acontece mais milagres, não acontece mais prodígio, as coisas não mudam, nada acontece. Será que Deus mudou? Eu preciso dizer essa noite, quem mudou fomos nós. É nós que não estamos orando mais, é nós que não estamos profetizando mais como os profetas de antigamente, é nós que não temos mais coragem e ousadia, é nós que não buscamos mais a Deus como os profetas de antigamente. Antigamente um homem falava e acontecia, Deus mudou? Não, Deus é imutável. Pode passar um dia, pode passar 100 anos, pode passar 1000 anos. Deus é imutável. Somos nós que temos mudado. Somos nós que não buscamos mais intimidade. Somos nós que estamos deixando o pecado da idolatria de forma sorrateira entrar na nossa vida e nos impedir de viver uma vida de santidade, de ousadia com Deus. Uma vida de milagre. Uma vida em que a gente vê prodígios e milagres acontecendo. É por causa disso que não está acontecendo mais. Eu quero demonstrar isso de forma ilustrativa para que você entenda. Quantas vezes nós acordamos pela manhã e estamos com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no estômago, o que seja. E o primeiro pensamento nosso é ir naquele remédio que a gente gosta de tomar. A gente corre ali na gaveta da cozinha, pega aquele remédio que a gente gosta de tomar. E aí, se não resolver, então, o que a gente faz é buscar um médico. E entenda que algo, eu não estou invalidando de forma nenhuma as soluções que a gente tem dessa terra. De forma nenhuma eu estou invalidando as atitudes do céu. Mas a minha pergunta para você hoje é, até quando você vai usar como último recurso aquilo que deveria ser frente de batalha? Até quando você vai usar como último recurso aquilo que deveria ser frente de batalha? Quando uma dor chegar até você, antes de procurar um médico, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga, eu profetizo a cura em nome de Jesus. Eu profetizo a restauração em nome de Jesus. Se o seu casamento está indo de mal a pior, antes de buscar um terapeuta de casal, dobre os seus joelhos e diz, Senhor, eu entrego nas suas mãos o meu esposo. Eu entrego a minha esposa nas suas mãos. Se o seu relacionamento com o seu filho não está bom, dobre os seus joelhos e diga, Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é capaz de mudar o cativeiro. Se a sua vida financeira não está legal, antes de fechar a sua empresa, dobra o seu joelho e diga para Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo clientes, eu não sei de onde que vai sair, mas eu profetizo. Eu profetizo que a situação vai mudar, eu profetizo a sabedoria. Eu profetizo que de alguma forma, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer acontecer, porque o Senhor é o Deus de Israel. Entende, irmãos? A palavra de um homem fez que não chovesse durante 3 anos. Mas era a palavra de um homem que tinha fé. A Bíblia vai dizer que a fé do tamanho de uma ervilha é capaz de mover montanhas, mas é necessário a gente colocar essa fé em ação. É necessário tomar uma atitude. Não adianta dizer, eu confio em Deus, mas no primeiro problema eu busco uma solução nos homens. Eu digo, eu confio em Deus, mas o primeiro problema eu não busco a Deus, eu não confio em Deus. Eu não entrego a Ele os meus pensamentos, eu não entrego a Ele a minha mente. Eu fico cativo dos homens e da solução dos homens, mas eu preciso dizer que o único capaz de fazer coisas impossíveis é Deus. O único capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. O único capaz de fazer aquilo que a mão do homem não pode alcançar é Deus. Se tem alguém comigo aqui, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o profeta, ele dá essa palavra e o Senhor sabendo que o profeta, quando ele desse essa palavra que não chovesse mais, então esse profeta começaria a ser perseguido. Então, por isso o Senhor dá uma ordem e diz para ele, olha, você vai até o vale, ali vai ter um riacho, você vai beber daquela água e eu vou providenciar para você alimento. E o Senhor manda que os corvos alimentem Elias com pão e carne. Eu preciso te dizer algo. Quando o Senhor te mandar fazer alguma coisa, obedeça, independente de você achar que vai dar certo ou não. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o Senhor é aquele em que alimenta os pássaros do céu e é aquele que veste as flores do campo, quanto mais a nós que somos filhos. Se o Senhor te mandou fazer alguma coisa, é Ele mesmo que vai te suster. É Ele que vai te sustentar, não precisa de homem te sustentar. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai prover. Independente se é a forma, Ele vai usar alguém, se Ele vai usar pessoas, mas Ele vai te suster. Glória a Deus. E então ali, Elias ele fica ali por um certo tempo, até que a água do riacho ela seca. E o Senhor então dá uma nova ordem a Elias e diz, olha, agora você vai até uma viúva e ela vai te dar água e alimento. E Elias sai dali, ele vai até a viúva, e quando ele encontra aquela viúva, Elias diz para ela, olha, me dá água. E aquela viúva vai até a sua casa para poder pegar água para o profeta, e quando ela se vira, quando ela já estava indo, o profeta diz, não, mas traz para mim também um pedaço de pão. E aquela mulher, eu imagino o coração aflito agora, porque sabia que tinha pouca coisa em casa, ela disse para o profeta, olha, em verdade eu vos digo, que assim como o Senhor é Deus,
tem um bocado de farinha, um bocado de azeite, pouco azeite, o suficiente para fazer para mim e para o meu filho. E ali nós vamos comer e vamos morrer. Eu tenho algo para te dizer. Se você seguir as ordens de Deus, o ministério de Deus, Deus não vai abençoar não só a sua vida, mas como a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Porque aquela mulher e aquela criança foi salva por causa da vida de Elias. Elias então diz àquela mulher: olha, o Senhor está dizendo o seguinte para você: não vai faltar farinha na sua botija, não vai faltar azeite no seu jarro. Até o dia que eu mandar a chuva do céu, vai lá primeiro e faça para mim. E depois não vai mais faltar. E eu profetizo aqui nessa noite, em nome de Jesus, que cada um de nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos obedecer. Vamos ouvir a voz do Senhor e vamos entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo. A mulher foi lá para dentro e ela fez, ela trouxe para o profeta e não faltou farinha. Eu profetizo que na sua casa não vai faltar farinha na botija, não vai faltar azeite no jarro, porque o Senhor vai providenciar. É só você ouvir, é você crer, você acreditar, você andar nos caminhos dele, porque não vai faltar. Mas eu preciso te dar um alerta. Se o Senhor te mandar fazer algo e você não fizer, se aquela mulher ela tivesse medo de dar o último alimento dela para o profeta, o Senhor levantaria outro para fazer. Mas a bênção que era dela passaria para o outro. Cuidado para não estar entregando a sua bênção para outra pessoa. Tem gente que não vive as promessas de Deus, porque quando o Senhor manda fazer, tem medo de fazer. Tem medo de entregar aquilo que tem. Às vezes a pessoa fala com Deus assim: não posso entregar, Senhor, é só isso daqui que eu tenho. Mas a viúva entregou tudo que tinha. O Senhor, Ele só vai prover na nossa vida a partir do momento que a gente entregar tudo que a gente tem, porque Deus entregou tudo que Ele tinha, e tudo que Ele tinha era o Filho dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor entregou o próprio Filho por nós. E ali então, o profeta, ele passa um tempo na casa daquela viúva. Eu quero ler com os irmãos. A Bíblia vai dizer assim: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra do Senhor, irmão, quando o profeta fala, a palavra é do Senhor, e é a palavra do Senhor que tem poder. E algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Então Elias, imagina o coração de Elias ali, irmão. Porque quando a gente convive um tempo com a pessoa, a gente se apega. A mulher estava alimentando ele. Ele convivia diariamente com a criança, imagino que brincava, né? Porque criança a gente brinca. Então imagina o coração de Elias ali na hora e ainda sendo acusado. Ele devia pensar: Deus, será que tem uma maldição sobre mim? Que aonde eu piso, aonde eu coloco a planta dos meus pés, algo ruim acontece? Mas Elias pega aquela criança e ele o apanhou nos braços, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Agora eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Então a mulher disse a Elias: agora, repare nessa palavra, agora, sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Se aquela mulher tinha farinha e azeite suficiente para um dia, para ela e o filho, e a Bíblia diz que eles passaram muitos dias alimentando Elias, a mulher e a criança, aquela mulher viveu milagres diariamente ou não? Viveu milagre todo dia, né? Mas na hora que o filho dela morre, mas quando Deus revive ele, ela vira para o profeta e diz para ele: agora, eu sei que o Senhor é contigo e que a palavra que sai da sua boca é verdadeira. Eu preciso te fazer uma pergunta essa noite. Quantos milagres vão ser necessários Deus fazer na sua vida até você reconhecer que Deus é Deus? Quantos livramentos Deus vai precisar te dar para você reconhecer que Ele é Deus? Quantos livramentos, quantos milagres para você dizer: Deus, eu aceito viver no Santo dos Santos. Deus, eu aceito estar ao seu lado. Deus, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pela minha incredulidade. Quantos milagres vão ser necessários para os seus olhos se abrirem e enxergar que o Senhor sempre esteve ao seu lado, que o Senhor nunca parou de fazer milagre, que o Senhor te protegeu, que o Senhor te livrou, que o Senhor guardou sua casa, que o Senhor guardou sua família, ainda quando nós não merecemos. O Senhor guardou a nossa casa, a nossa família. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém entendendo o que o Senhor está dizendo?
Glória a Deus. Irmãos, depois disso, depois que o menino revive, o profeta ele recebe uma ordem do Senhor para voltar, porque o Senhor faria chover novamente sobre Israel. E quando o profeta ele recebe essa ordem, no meio do caminho ele encontra com Obadias e diz a Obadias: olha, você vai até o rei Acabe e vai dizer para ele que vem aqui ao encontro, que eu estou aguardando ele. E assim o Obadias fez, e o rei Acabe teve um encontro com o profeta. E as primeiras palavras que o rei Acabe disse para o profeta é: então é você, o perturbador de Israel. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes algumas frases, algumas falas passam despercebidos. E eu preciso que vocês gravem algumas coisas na memória, e é por isso que algumas vezes eu vou ser mais enfática. Quando o rei Acabe diz para ele: então é você, o perturbador de Israel, o Senhor trouxe ao meu coração, à minha memória, um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás. E de fato isso eu acredito que só é um fato que só o meu esposo sabe. Eu nunca contei para ninguém, mas o Senhor trouxe ao meu coração e eu acredito que tem alguém aqui que precisa ouvir. Amém? Quando eu tinha acabado de me converter, porque uma coisa é estar dentro da igreja, outra coisa é ser convertido. Quando eu tinha acabado de me converter, tinha pouco tempo de convertido. Meus pais convertidos a vida toda, meus pais 30 anos de Assembleia de Deus. Eu lembro que um dia, eu fazendo uma oração, então o Senhor me deu uma visão. Dentro do quarto do meu pai, ele me mostrou vários pássaros pretos voando ao redor do meu pai. E naquela hora o Senhor falou ao meu coração: o diabo está tentando ceifar a vida do seu pai. Pega o óleo, vai até a casa do seu pai e ora pelo seu pai. Irmãos, naquela hora eu inventei uma desculpa. Meu marido é prova, ele está ali, eu contei para ele antes que houvesse o desfecho da história. Eu falei assim: olha amor, aconteceu isso, mas eu vou ir lá depois que a gente comprar o carro. Mas a verdade, irmãos, é porque eu estava com medo. Eu estava com medo daquilo ser da minha cabeça, eu estava com medo do Senhor não fazer nada, eu estava com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Afinal, meu pai e minha mãe, 30 anos de convertido, eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado para Jesus. E eu fiquei com medo, eu não ouvi, não obedeci à voz do Senhor. Irmãos, eu ouvi uma frase que mudou minha vida e ela diz assim: se nós soubéssemos o projeto e o plano de Deus para a nossa vida, nós não teríamos medo de nada que ninguém pode falar de nós. Mas o problema é que Satanás sabe, é por isso que ele faz de tudo, para a gente não ouvir, não obedecer à voz de Deus. E naquele dia, tudo que Satanás queria é que eu não ouvisse a voz de Deus e não obedecesse, e assim foi feito. Eu fui para outra cidade, parti para Mateus Leme, chegou lá, Satanás armou, para que não desse conta, não desse como eu voltar. E não teve como eu voltar, eu tive que dormir naquela cidade. E por volta das 3 horas da manhã, eu recebi uma mensagem, algumas mensagens da minha mãe, alguns áudios da minha mãe. Áudios em que minha mãe estava completamente desesperada. E ela dizia para mim assim: Carol, o seu pai acabou de ser internado, seu pai está internado, e ele gritou a noite toda chamando o seu nome. Ele dizia: Carol, por favor me ajuda, porque os pássaros pretos estão me pegando. Por favor me ajuda, porque o quarto está cheio de bicho preto, por favor. Vem cá, ora por mim. E minha mãe me falou que meu pai me chamou e pedia para que eu orasse para que os bichos pretos, os pássaros pretos fossem embora, irmão, mas eu não ouvi a voz de Deus, eu não obedeci, e meu pai pagou o pato. Eu quero te dizer que muitas vezes, quando você não ouvir, não obedecer a voz de Deus, as pessoas que estão ao seu redor também podem pagar o pato. E naquele dia, por medo do que as pessoas iam falar de mim, por medo daquilo que as pessoas iam me rotular, eu não ouvi a voz de Deus. Quando o Senhor te mandar abraçar, abraça. Quando o Senhor mandar você falar, fale. Se o Senhor mandar você pisar num lugar que você não vê o chão, pise, porque o Senhor vai colocar o chão abaixo do seu pé. Se o Senhor te mandar fazer, faça, irmão, não fique com medo, porque se o Senhor mandou fazer, irmão, o Senhor é aquele que está no passado, está no presente e está no futuro. Se o Deus que está no futuro e sabe o futuro está te mandando fazer, irmão, faça, só faça. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, então, a gente chega no versículo que a gente leu, que é o versículo base aqui, que diz: Elias, dirigindo-se ao povo, e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. Irmãos, eu confesso que, quando eu li isso, a primeira vez, eu perguntei para Deus: mas se o Senhor já operou tantos milagres, se o Senhor já operou tantas maravilhas, por que o povo seguia outros deuses? O povo já foi castigado, o povo sabia, o povo tinha prova que Deus era Deus. Por que eles seguiam outros deuses? E o Senhor me levou lá em Coríntios, desculpa, irmãos, é que o meu marido é corintiano. O Senhor me levou lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 20. E Paulo vai dizer assim:
2, versículo 20. Vou colocar a partir do 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com o demônio, com os demônios. Irmão, isso é muito forte. Eles adoravam a outros deuses, mas na verdade, Paulo vai dizer que eles adoravam demônios. E o Senhor na hora trouxe ao meu coração, sabe por que o homem adora o demônio? Porque o demônio entrega tudo aquilo que é da carne. E o ser humano muitas vezes gosta das coisas que é da carne. Gosta da lascívia, gosta da prostituição, gosta do adultério, gosta da bebedeira, gosta de tudo aquilo que é da carne. O ser humano, ele gosta de alimentar a carne. E é por isso que aquele povo, mesmo diante do Senhor dos Exércitos, adorava a Baal. Só que eu preciso te dizer, irmão, sabe por que essa é a geração com mais pessoas ansiosas, com mais pessoas depressivas, com mais pessoas tristes, com mais pessoas tendo crises de pânico, com mais pessoas tomando remédio controlado? É porque essas pessoas têm alimentado mais a carne do que o espírito. Espírito fala de coração, espírito fala de sentimento, espírito fala de mente. Quando eu alimento a minha mente de coisas ruins, aquilo vai me dominar. Irmãos, não tem como uma coisa vai prevalecer sobre a outra. A Bíblia vai dizer que não tem como a gente ter dois senhores. Uma coisa vai prevalecer sobre a outra. Ou a sua carne vai prevalecer sobre o seu espírito, ou o seu espírito vai prevalecer sobre a sua carne. Irmão, seja quente ou frio, morno não dá. Ou o Senhor prevalece sobre a vida, ou Satanás prevalece sobre a sua vida. Essa é a decisão que você precisa tomar essa noite. Não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Homossexualidade é pecado, irmão. Prostituição é pecado. Adultério ainda é pecado. Não adianta tentar mudar a Bíblia para poder se encaixar. Deus não mudou. Tudo que a gente faz aqui que vai contra a Bíblia ainda é pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe fofoquinha. Não existe mentirinha, pecadinho e pecadão. Não. Pecado é pecado. E as pessoas preferiam, por saber que pecado era pecado, adorar a Baal, adorar outros deuses. Porque ali eles podiam cometer o pecado que eles queriam tranquilamente. Mas com o Senhor não, porque o Senhor trazia a lei, o Senhor trazia à tona aquilo que era certo, aquilo que era reto e aquilo que era justo. E o Senhor está te chamando essa noite, entenda essa palavra que não é para te afastar de Deus de forma alguma. O Senhor trouxe essa palavra aqui nessa noite, é porque, irmão, o Senhor é limpo e o Senhor só habita em templo limpo. Ele quer que nós tiramos da nossa vida todo pecado de estimação, toda idolatria, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu não sei se já aconteceu aqui com alguma de vocês, eu vou perguntar para vocês. Mulheres, alguns homens que limpam a casa, já aconteceu de vocês limparem a casa durante a noite em um ambiente escuro? Limparem em algum lugar e pela manhã, quando a luz do dia forte bateu, vocês perceberam que ainda tinha sujeira em alguns cantinhos? Já aconteceu? Já aconteceu? Glória a Deus, comigo aconteceu. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Ele disse, está vendo, é isso que acontece. Você acha que está tudo limpo, mas na hora que eu acendo a luz, na hora que eu acendo a luz, tem tanta coisa aí ainda que precisa mudar. Na hora que eu acendo a luz. Só que, irmãos, sabe por que tem tanta gente nessa geração tentando mudar a Bíblia e adequar a Bíblia à vida que eles querem viver? É porque o Senhor disse assim, negai a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus, lá em Mateus 16, 24. Só que negar a gente mesmo é muito difícil. Só que ninguém vai herdar o galardão, ninguém vai entrar no reino dos céus, se não negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? Posso ouvir amém? Agora todo mundo em silêncio, vamos, gente. Glória a Deus, eu quero ver quem vai entrar no céu comigo. Aleluia, Deus, oh glória. Irmãos, oh glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu lembro que, eu já contei e vou contar diversas vezes, eu vou ser como Paulo que disse que eu não canso de falar as mesmas coisas, sempre que for necessário eu vou contar um trecho da minha história para vocês. E eu lembro que eu tinha crise de ansiedade, eu tinha crise de pânico, eu tinha depressão. E em uma dessas noites, durante uma crise de ansiedade, quem já teve, sabe como aquilo é real. As pessoas que não têm, não entendem quando você fala, meu coração está acelerado, eu acho que eu vou morrer. Quem nunca teve, não entende. E eu estava durante essa crise, eu já estava desviada há muitos e muitos anos. E naquela noite a crise estava muito intensa, muito mais do que todas as outras crises que eu já tinha tido. O dia tinha tido muitas aflições durante o meu dia. E aí, durante essa noite, já era por volta de 3 horas da manhã, sem dormir, coração acelerado, eu falei, eu vou morrer, hoje eu morro. E eu lembrei da escola dominical, irmão,
que minha mãe me levava quando eu era criança. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, farei morada dele, eu cearei contigo. Essa noite, Pai, com toda a minha alma, com todo o meu ser, se o Senhor existe, entre e faça morada, porque eu estou abrindo a porta para o Senhor. Só que, irmão, a partir do momento que você abre a porta, eu vou repetir para você: o Senhor não habita em templo sujo. Se você abriu a porta, Ele vai entrar e Ele vai fazer uma limpeza no seu coração. E é por isso que Ele preparou o culto de hoje, para poder falar com você. Eu estou querendo limpar tudo aquilo que te afasta de mim, para te trazer de volta ao Éden, para te trazer de volta ao primeiro amor, para te fazer queimar, porque não tem como queimar, não tem como arder, se não tiver limpo. Talvez você não esteja mais arrepiando, você não esteja sentindo como antes. Não é porque Deus se afastou. Deus está no mesmo lugar. Você precisa fazer uma faxina na casa e voltar. Voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora vai pegar. Agora o negócio vai pegar. Irmãos, o dicionário vai dizer assim, ó: idolatria, amor excessivo, admiração exagerada. Naquele século, a gente ouvia muito se falar de idolatria de outros deuses. Mas Satanás tem usado a idolatria de forma sorrateira nesse século. O trabalho hoje tem virado uma idolatria. Tanta gente idolatrando o trabalho, passando tantas horas com o trabalho. Irmão, a Bíblia vai dizer que aquilo que te domina se torna seu senhor. Aquilo que te domina se torna seu senhor. Aquilo que você passa mais tempo começa a te dominar o seu coração, dominar a sua mente. Ao invés de você dormir cantando Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, você dorme pensando no dia de amanhã: o que eu vou fazer amanhã? O que eu tenho que fazer no meu trabalho? Ao invés de você dormir cantando: Senhor, se eu morrer hoje, viver é Cristo e morrer é lucro, você dorme pensando no dia de amanhã. Tem gente idolatrando carro, tem gente idolatrando casa, tem gente idolatrando até pessoas. Tem gente que passa horas e horas idolatrando pastor, vendo vídeo de pastor, vendo vídeo de pregador, e não dobra o joelho para falar com o próprio Deus. Tem acesso direto, porque o véu se rasgou, Jesus morreu na cruz para você ter acesso direto, e você não usa isso. Você não fala com Deus. Só que, irmãos, essa noite eu quero te convidar a fazer um exercício. Você vai chegar na sua casa hoje, vai pegar o seu celular, vai abrir em configurações, vai lá na bateria e vai ver o tempo de atividade diária. Aí, se você é um jovem que usa Instagram, jovens, você vai lá no seu Instagram e vai olhar o seu tempo de atividade diária. E você vai refletir se você tem passado pelo menos metade do tempo com Deus que você tem passado no celular. Porque o maior inimigo hoje que separa o homem de Deus está no próprio bolso. Está aqui, ó. Está aqui. Irmãos, eu confesso para os irmãos que... Eita glória! Que para mim é muito difícil. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com redes sociais. Para me diferenciar o que é trabalho do que não é, foi difícil. Mas sabe como que aconteceu? Aconteceu em um dia que eu estava muito aflita, porque as coisas com o crente é assim, né, irmão? No momento de aflição, ele clama como nunca clamou antes, né? E eu clamando a Deus e eu dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ouvir sua voz. E eu clamava, irmão, eu pedia pelo amor de Deus, eu falava: eu quero ouvir sua voz, eu chorava. Eu falava: eu preciso da sua presença, parece que o Senhor está em silêncio. O Senhor não está falando o que eu fiz, o que aconteceu. E na mesma hora, a voz do Espírito Santo ressoou dentro de mim de forma tão forte, dizendo: às vezes Deus fecha a boca para ver se você abre a Bíblia. Às vezes, irmão, Deus para de falar para ver se você fecha o celular e abre a Bíblia. Às vezes Deus para de falar para ver se você larga um pouquinho do seu trabalho e lê a Bíblia. Às vezes Deus para de falar para ver se você larga as idolatrias, os ídolos, as coisas desse mundo, irmão, e vai dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu te amo pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Eu estou aqui, Pai, porque eu quero construir um relacionamento verdadeiro. Irmão, não existe intimidade se você não passa tempo com uma pessoa. O relacionamento ele é construído na base do tempo e da dedicação. Se você não dedica tempo a Deus, você não tem um relacionamento com Ele. Eu sinto muito dizer isso. Tem gente que passa mais tempo com o celular e tem um relacionamento maior com o celular do que com Deus. Irmão, eu não estou dizendo aqui para você que você tem que passar 10 horas, que você tem que passar 20 horas, ajoelhado, orando, gritando e orando fervorosamente, não. O que eu estou dizendo para você
é que o tempo todo você tem que trazer a memória, o que te traz esperança. O tempo todo você tem que trazer a memória, o Senhor. O tempo todo você tem que dar em oração. Você está no seu carro, está em oração. Está no trabalho, está em oração. Porque a Bíblia vai dizer, tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. Então você não precisa, Carol, eu não tenho todo esse tempo, eu preciso passar mais tempo trabalhando. Beleza, mas passa o seu tempo trabalhando, edificando o nome do Senhor. Lá no seu serviço, você expressa Deus para as pessoas. Quando as pessoas olham para você, elas vê Deus na sua face. Você está sorrindo, ou você está o tempo todo rabugento, de cara fechada, reclamando o tempo todo. Isso é expressar Deus para as pessoas? Quando você teve uma oportunidade de falar de Deus, irmão, você falou de quê? Quando alguém te deu uma abertura, qual foi a sua conversa com essa pessoa? Irmão, aquilo que toma o nosso tempo é aquilo que nos domina. Não tem como. Se você não está dedicando tempo para Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Irmãos, teve tempo de eu não ter o discernimento, de eu estar dormindo com o pensamento de vídeos que eu vi na internet. Ao invés de dormir orando, ao invés de dormir dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você não sabe o poder da oração, você não sabe o poder que é dormir e acordar com o Senhor no seu pensamento. Irmãos, eu já vou finalizar, e para poder finalizar, eu quero contar uma história para você. Elias, ele chega nesse povo, e a Bíblia encerra, eu vou encerrar a história, eu acredito que a maioria conheça, mas eu quero encerrar essa história. A Bíblia vai dizer que, então Elias manda chamar todos os profetas de Baal, e ali, Elias faz um desafio com eles, fala, olha, eu vou preparar um novilho, vocês preparam um novilho, e o Deus que mandar fogo do céu, é o Deus verdadeiro. E de fato, sabemos o desfecho. Eles adoraram a Baal durante o dia, se cortaram, chamaram, gritaram, clamaram. E Baal não respondeu, porque Baal não tem voz, irmão. A partir do momento que Jesus, ele morreu na cruz por nós, o domínio de Deus, ele é sobre todas as coisas. Mas quando o profeta, ele faz uma oração, então desce fogo do céu e consome tudo, irmão. Não sobra nem a água. A Bíblia vai dizer que lambeu até a água que estava no chão. Isso porque Deus é Deus. Só que o Senhor, ele quer nos convidar essa noite a uma reflexão. Qual é a reflexão? A reflexão é que Satanás não quer que a gente saia da igreja. É por isso que ele age de forma sorrateira. Porque lá fora, em algum momento, a gente vai perceber que não devia estar lá. E a gente vai ter desejo de voltar. Satanás quer que você fique aqui, porque aqui dentro é capaz de você passar 20 anos sentado no banco sem perceber que é convertido. Aqui dentro é capaz de você passar a sua vida toda sentado aí sem perceber que ainda está emprestando a sua boca para Satanás, está fazendo fofoca, está fazendo coisa errada. Aqui dentro é capaz de você passar muito tempo e não ter nenhum relacionamento com Deus. É capaz de você entrar e sair da igreja sem ter entregado o seu coração para Deus. É capaz de você entrar e sair sem falar um ar. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês é que foi feito um estudo. Foi feito, quando eu ouvi essa história, eu falei, é Deus falando, é o momento perfeito. Foi feito um estudo com sapos. E nesse estudo, eles entenderam que os sapos, eles se adequam à temperatura para não morrer. Então, eles enchem uma panela de água fervente e jogam o sapo lá dentro. O sapo, percebendo o risco de vida, imediatamente pula da panela. Mas aí, então, eles fazem uma nova experiência. Eles pegam uma panela com uma água morninha, coloca o sapo lá dentro. E aí eles vão aumentando a água aos poucos. Aumenta um pouquinho, o sapo continua. Aumenta mais um pouquinho, o sapo continua lá dentro. Até que, irmãos, quando a água está fervendo, o sapo está morto. O sapo morreu lá dentro porque ele foi se adequando à situação. O que eu quero dizer para vocês é que tem tanta gente morta dentro da igreja porque está se adequando ao pecado. Nem percebe mais que é pecado. O pecado foi criando um véu, que foi afastando essa pessoa de Deus e ela nem percebe mais que é pecado. Parece que está tudo numa boa, parece que está tudo legal. Aquilo ali virou até um pecado de estimação. Dá para a pessoa sair andando com ele falando, ops, virou um pecado de estimação. Não quer abandonar, não quer largar. Mas por quê? Porque entrou sorrateiramente. A minha oração hoje, em nome de Jesus Cristo, é que cada um de nós vamos sair daqui com a visão ampliada para ver. Paulo vai dizer, e a mesma oração de Paulo é a minha nessa noite, que a nossa oração é que o amor de cada um de nós
aumente por amor e percepção, para que a gente consiga discernir aquilo que é melhor, a fim de nos mantermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a minha oração nessa noite é para que os nossos olhos se abram, para discernir aquilo que é bom e aquilo que não é, porque tem rodas, irmãos, que não é pecado, mas não é bom, te afasta de Deus. Paulo vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo que te convém. Tem músicas, irmãos, que não é pecado, mas te afasta de Deus. Tem lugares que não é pecado, mas te afasta de Deus. Tem vídeos que não é pecado, mas te afasta de Deus. Tem coisas que não é pecado, mas traz desejo carnal para o seu coração. Irmãos, o próprio Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse sim. É porque Paulo está dizendo, a minha carne também é tentada, quanto mais a nossa. Tem lugares que a gente não deve estar. Mas entenda, eu preciso reafirmar aqui nessa noite. O Senhor não quer nos afastar. Essa pregação dessa noite é porque o Senhor está dizendo que Ele quer voltar ao primeiro amor com todos nós. Ele quer voltar à intimidade. Ele quer mais, Ele quer pessoas íntimas, Ele quer milagres acontecendo, Ele quer fogo descendo do céu, Ele quer mais profetas nessa terra. O Senhor está te chamando para um novo, para um renovo espiritual. Irmãos, coloca os seus pés em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu, de fato, nunca fiz isso. Mas o Senhor colocou no meu coração. Você pode receber essa oração no seu lugar, de fato. O Senhor vai operar da mesma forma. Só que o Senhor quer que você venha aqui na frente com uma forma de expressar. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a essência, eu quero queimar mais, eu quero algo diferente. O Senhor está te chamando aqui para um renovo espiritual. O Senhor quer derramar nessa noite um renovo nunca visto. O Senhor está te chamando aqui na frente essa noite. Eu quero convidar aquele que tem um desejo de voltar à casa do Pai, aquele que tem um desejo de renovar espiritualmente, aquele que tem um desejo de ter a fé renovada, de aumentar cada dia mais, do Senhor transbordar. O Senhor está te chamando aqui na frente. O Senhor está te chamando ao primeiro amor, ao Éden. Volta, 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 volta. A voz do Senhor clama nessa noite. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos queimar novamente dentro do quarto, na sala, sem holofotes, sem holofotes. É de joelho, clamando com o rosto no pó e dizendo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata.